Olá, queridos, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar um tema bastante interessante e que é caro e que envolve a nossa fé. Certo? É um assunto que custa muito caro para nós e que envolve a nossa fé. Bom, o assunto que eu vou tratar aqui é sobre a historicidade de Jesus. Jesus realmente ele é um personagem histórico ou é um personagem fictício? Jesus, nós temos como provar que Jesus existiu? Temos como provar historicamente falando, do ponto de vista histórico, sob um viés histórico, nós temos como provar que Jesus realmente existiu? Ou será que Jesus é apenas uma fábula, um mito como Zeus, como Hércules, como outros deuses da mitologia grega, da mitologia romana e assim por diante? Bom, este vídeo eu estou fazendo para combater os argumentos miticistas. Eu já fiz um vídeo anteontem, né? Tá certo? Falando sobre Jesus em Flávio Josefo. Mostrei, você pode ver aquele vídeo, né, que eu provo. Então eu vou fazer este segundo vídeo e o versículo que eu vou trazer para a nossa discussão é Gálatas 1:19, certo? A partir deste versículo nós vamos então construir o nosso argumento. Eu vou mostrar para você neste vídeo que realmente Jesus é um ser histórico. Eu já estou dizendo daqui. Vou mostrar para você por A mais B, a partir da leitura de Gálatas 1:19, que sim, Jesus Cristo é um ser histórico. Ao contrário dos nossos inimigos, que dizem que Jesus é um mito, que Jesus é uma construção do Império Romano, porque é assim que dizem os miticistas, que Jesus nunca existiu. Aí quando você vai para o Novo Testamento, eles dizem que o Novo Testamento é uma construção teológica de Roma, foi Roma quem produziu o Novo Testamento, Jesus é uma produção de Roma, então Jesus não existiu, é isso que eles dizem. Quando você pega alguns testemunhos extra-bíblicos, né, por parte de historiadores, enfim, quando você vai para a história, eles vão dizer que aquilo ali é uma invenção dos cristãos. Você vai, por exemplo, para Suetônio, eles vão dizer que é um acréscimo. Se você vai para outros escritores, eles vão dizer, não, isso não existiu. Ok? Então, veja bem, e eu vou trazer aqui a prova histórica de que Jesus realmente existiu a partir da própria Bíblia Sagrada. Porque este fragmento que eu vou trazer aqui, que é em Gálatas 1:19, até os miticistas, eles admitem a genuinidade, eles defendem a veracidade deste fragmento. Mas eles vão dar uma distorção toda deles para isso. Então vamos lá, Gálatas 1:19, o que diz? Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Paulo está dizendo, não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Vamos lá, queridos. Quem é o Tiago aqui em questão? Paulo diz, não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Eu quero ler aqui pelo menos versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Obviamente ele se refere aos apóstolos que andaram com Cristo. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. E esse Cefas nós compreendemos que seja Pedro, Simão Cefas. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ok, queridos? Então, a partir daqui nós vamos então construir o nosso argumento em prol de que Jesus realmente existiu. Certo? Vamos lá. Quem é o Tiago aqui que Jesus diz irmão do Senhor? Bom, vamos lá. Os miticistas, eles negam a historicidade de Jesus. Então, tenha em mente o seguinte. Os miticistas, o primeiro ponto deles é para colocar o cristianismo no descrédito, eles têm que começar a negar a base. Qual é a base do cristianismo? É Jesus. Então, eles negam a existência histórica de Jesus.
Então tenha logo isso em mente. A partir deste primeiro pilar deles, da negação de Jesus como ser histórico, tudo que está relacionado a Jesus que venha a contribuir para a historicidade de Jesus, eles também vão negar, ou vão dar uma distorção, ok? Tudo que estiver relacionado à historicidade de Jesus, que contribuir para provar a historicidade de Jesus, os miticistas eles vão negar, de uma forma ou de outra. Então, o que os miticistas dizem desse texto? Eles vão dizer que Tiago, irmão do Senhor, por irmão aqui, eles vão dizer que irmão aqui não é irmão de carne e sangue. Eles vão dizer que esse Tiago aqui, irmão do Senhor, é um irmão na fé. Foi assim que Antônio Miranda, que é um dos maiores hereges do miticismo, né? Um dos maiores inimigos do cristianismo hoje, e ele tem canal no YouTube, Teologia Reversa, então todos os vídeos dele é para confrontar a fé cristã e dizer que Jesus é um mito, que Jesus nunca existiu e que o cristianismo todo é uma mitologia. Então, quando você chega para Antônio Miranda e você pergunta para ele sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: esse Tiago aqui, irmão do Senhor, ele é irmão na fé. Simplesmente o que Paulo está dizendo aqui é que Tiago é irmão na fé do Jesus mitológico. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai continuar negando que Jesus tenha existido, ele vai dizer que Jesus é uma fábula. Quanto a Tiago, ele não vai poder negar a historicidade de Tiago. No entanto, ele vai dizer que, ele vai dar uma distorção toda dele, ele vai dizer que o termo irmão, que no grego é adelphos, significa irmão na fé. Irmão na fé. Só isso. A partir daqui eu começo então a contra-argumentar. Primeiro, qual é a base que o Antônio Miranda e todos os hereges, inimigos do cristianismo, têm para dizer que esse Tiago aqui não é irmão de sangue de Jesus, mas sim irmão na fé? Ou seja, era irmão porque acreditava também no Cristo, o Cristo que nunca existiu, mas ele acreditou nesse Cristo mitológico, daí se tornou um irmão na fé de Cristo. Qual é a base para isso? Ele simplesmente vai dizer que adelphos significa irmão espiritual, ou seja, irmão na fé. Vamos lá. É óbvio, a bem da verdade, que o termo adelphos, ele é usado também para irmão na fé. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, eu quero trazer aqui para vocês 1 Coríntios 15, 1. Vamos começar daqui, ó. 1 Coríntios 15, 1. Quero ler aqui, ó, para vocês. Aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. Ó. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Bom, a palavra irmãos aqui no grego é adelphoi, cujo singular é adelphos, irmão. Então é claro que o sentido de irmão aqui é irmão espiritual, irmão na fé. Então nós não estamos negando que a palavra adelphos, traduzida por irmão, significa também irmão na fé. Mas eu quero dizer para você que o sentido primário da palavra irmão, o sentido primário, o sentido raiz é irmão de sangue, irmão de pai e mãe, ou irmão de mãe, ou irmão de pai, mas sim, é irmão na carne. O sentido primário, veja bem, da palavra irmão, isso em qualquer outro idioma. No grego, no caso, adelphos, traduzido para o português por irmão, o sentido de irmão é irmão na carne, de sangue, por par de pai ou por par de mãe, mas é irmão na carne, ok? E eu vou lhe provar que este é o sentido que Paulo usa aqui, quando ele diz Tiago, irmão do Senhor. Quando Paulo diz Tiago, irmão do Senhor, está bem aqui no grego, ó. Jacobon ton adelphon tu kiriu. Tiago, o irmão do Senhor. Eu vou lhe provar que quando Paulo diz Tiago, o irmão do Senhor, ele está se referindo não somente a Tiago como sendo irmão do Senhor, mas esta palavra irmão, ela tem um sentido de irmão na carne, irmão no sangue.
Vamos lá. Primeiro eu começo daqui. Para nós provarmos, nós temos que partir desta pergunta bem aqui. Já que Paulo diz que não viu outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor, perguntamos, Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, ele tinha irmãos? Tinha. Entre os irmãos de Jesus, havia algum que se chamava Tiago? Sim. Essa pergunta é interessante. Para eu provar para você que este Tiago aqui é irmão na carne, irmão de fato de Cristo, nós temos que ir por esse caminho. E Jesus, de acordo com a Bíblia, ele tinha irmãos mesmo, ele tinha irmãos? Tinha. E algum dos seus irmãos era chamado de Tiago, sim. Vamos aqui para Mateus, capítulo 13. Ó, Mateus capítulo 13. Ó. O que diz aqui? Ó? Mateus capítulo 13 e versículo 55. Ó. Vamos ler. Ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, ó, no plural, Adelfoi, Tiago, ó, o primeiro que é mencionado aqui, ó, exatamente Tiago, segundo, José, terceiro, Simão e quarto, Judas. Ó, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, Jesus aqui é mostrado que ele tinha quantos irmãos? 4 irmãos. Mas tem mais. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então, meus irmãos, biblicamente falando, Jesus, ele tinha irmãos. Biblicamente falando, Jesus tinha irmãos. O paralelo para esta passagem é também, bem aqui, ó, Marcos 6,3, ó. Marcos capítulo 6 e versículo 3. Eu vou ler porque eu vou ler, mas é idêntico ao que diz aqui, ó. Vamos lá. Por acaso, ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Então veja que nós já temos aqui 2 testemunhos nos evangelhos Mateus e Marcos de que Jesus tinha 4 irmãos. E Tiago ele é citado em primeiro lugar. Provavelmente, talvez Tiago fosse o mais velho dos 4. Bom, o certo é que Jesus tinha, de fato, de acordo com os evangelhos, um irmão chamado Tiago. E eu quero aproveitar aqui para dizer-lhes que estes irmãos de Jesus e as irmãs eram irmãs por parte de mãe. Professor, mas a Igreja Católica diz que aí eram primos. Não. Não, a palavra usada para primos, especificamente para primos, é anepsios, primo. Anepsios. Está em Colossenses 4,10. Barnabé era primo de João Marcos. Então, se aqui fossem primos de Jesus, eu aqui aproveito para refutar esse dogma da Igreja Católica de que Maria permaneceu virgem e não teve outros filhos. Se fosse a questão que fosse primos, o grego dizia anepsioi, primos. Mas o grego diz adelphoi, irmãos de Jesus. E não estão entre nós também as suas irmãs? Ok? Quer dizer, então, aqui era de fato irmãos de sangue de Jesus. E quanto a eles serem filhos de Maria, eu tenho 2 passagens aqui para mostrar que de fato corrobora com isso, que eles de fato eram filhos de Maria. Vamos aqui para Mateus 1,25, o que diz aqui? Contudo, não a conheceu, que está falando de José, não ter conhecido Maria, ó, enquanto, outras versões, até que ela deu à luz um filho, a quem pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos lá, aqui está dizendo que José recebeu a Maria, contudo não a tocou, não a conheceu. Sexualmente falando, este é o sentido, não a conheceu. Até quando? Até que ela deu à luz a um filho que tem por nome Jesus. Algumas versões em grego
Diz até que deu à luz ao seu filho primogênito, que no grego é protótokos. Nesta versão aqui de Almeida não traz, vamos ver aqui no original grego o que diz aqui, até que ela deu à luz, só diz um filho, certo? Mas tem alguns códices gregos que traz o termo protótokos, quer dizer primogênito. Então, algumas versões diz até que ela deu à luz ao seu filho primogênito, ao qual pôs o nome de Jesus. De qualquer forma, mesmo que não tenha em alguns manuscritos gregos a palavra protótokos, todavia nós vemos esta palavra protótokos, primogênitos, em Lucas 2,7. Eu quero ler aqui para você, ó. Que eu aproveito para fazer a refutação tanto aos miticistas como aos católicos, que dizem que Maria permaneceu virgem e nunca teve outros filhos além de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, ó. Lucas 2,7. O que é que diz aqui? Então Maria deu à luz ao seu primogênito filho. Está bem aqui, ó. Então Maria deu à luz o seu primogênito filho. Está bem aqui, ó. No grego, nós temos aqui, ó, prototokon. Prototokon. Ó, ton prototokon, o primogênito. Está bem aqui. Mesmo que seja verdade que não conste nos manuscritos mais antigos a palavra protótokos, lá em Mateus 1,25, todavia aqui em Lucas 2,7 consta. Então Jesus, ele foi chamado o primogênito de Maria. Em todas as passagens, veja bem, irmãos, em todas as circunstâncias, todas as vezes que esta palavra primogênito é usada na Bíblia Sagrada e até fora da Bíblia Sagrada, primogênito sempre significa o primeiro de uma série, o primeiro de uma família. Tratando-se de irmãos, quando se fala primogênito, então ele é o primeiro nascido. Então, quando a Bíblia diz que Jesus era o primogênito de Maria, quer dizer que ela teve outros filhos. E a Bíblia não silencia sobre isso. Você vai ler em Mateus 13, por exemplo, Mateus 13, 55, 56, que diz que ele tinha irmãos e irmãs. Ok? Então, por que eu estou levantando todos esses argumentos? Para cada vez mais ficar bem claro que o Tiago, de Gálatas 1,19, realmente era um dos irmãos de Jesus. Ok? Você pode ter certeza que se a Bíblia não falasse entre os irmãos de Jesus, se a Bíblia não falasse no nome Tiago, se apenas dissesse que Jesus tinha irmãos, mas não falasse Tiago, você pode ter certeza que os miticistas eles iam argumentar, não, mas Jesus não tinha nenhum irmão chamado Tiago. Só que eles sabem, porque eles também lêem a Bíblia, então eles não levantam este argumento de que Jesus não tinha um irmão chamado Tiago, porque no Evangelho de Mateus e Marcos diz sim, claramente, que Tiago era um dos 4 irmãos. Então eles não levantam este argumento. Então qual é o argumento falacioso deles? É distorcer a palavra adelphos, irmão. Então eles vão dizer que ele é irmãos na fé. O que não é verdade. O que não é verdade, ok, queridos? Outra coisa. Segundo ponto que eu quero mostrar aqui para você é que o apóstolo Paulo, ele sabia que Jesus tinha não apenas Tiago como irmão, mas o apóstolo Paulo, ele conheceu os demais irmãos de Jesus. Como professor, exatamente. Paulo, lá em Gálatas 1,19, ele faz menção apenas a Tiago, irmão do Senhor, mas ele conhecia os outros irmãos de Jesus. E ele faz menção, ainda que não cite por nome, mas ele fala nos irmãos do Senhor. Onde está escrito isso, professor? Eu vou já lhe mostrar. Vamos aqui. 1 Coríntios 9,5. 1 Coríntios 9,5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9,5. E é no mesmo apóstolo Paulo. O que ele diz aqui? Vamos lá. Também 9,5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos. Para contextualizar, para você entender o que Paulo está argumentando aqui. Vamos lá, versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Ele está falando do Cristo ressurrecto. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.
A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Bom, o sentido aqui de irmã pode ser irmã na fé, mas também pode ser irmã mesmo na carne. Me parece que o que Paulo tem em mente aqui é o sentido primário, irmã na carne, certo? Mas seja como for. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. Repito, aqui pode ser irmã na carne mesmo ou irmã na fé. Como fazem os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Cefas? Agora aqui, ó, irmãos do Senhor e Cefas. Vem aqui. Essa expressão irmãos do Senhor aqui, adelphoi, tá bem aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? Roi adelphoi tu kiriu, os irmãos do Senhor. Esses irmãos do Senhor aqui, meus irmãos, aqui não são irmãos na fé. Não são, basta um pouco de raciocínio. Ora, se Paulo tivesse em mente aqui apenas irmãos na fé, nós perguntamos então, vamos fazer mais uma leitura aqui, ó. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã? Como fazem os demais apóstolos? Vamos lá. E os irmãos do Senhor e Cefas? Bom, se os irmãos aqui do Senhor são irmãos na fé, eu pergunto, e Cefas? Ele não era um irmão na fé do Senhor? Era sim. Mas você vê então aqui a distinção. Quando Paulo diz irmãos do Senhor, ele está falando irmãos na carne. Ok? Quando Paulo diz irmãos do Senhor, ele faz uma clara distinção na carne. E logo imediato ele cita e Cefas. Cefas era irmão do Senhor, era irmão na fé, mas na carne não. Mas os outros eram irmãos na carne do Senhor. Por isso é que Paulo diz irmãos do Senhor. Então veja que Paulo ele não tinha ciência apenas que Cristo tinha um irmão chamado Tiago. Mas Paulo ele também sabia que Cristo, quando teve na carne, ele tinha tido outros irmãos. E isso confere com os evangelhos de Mateus e Marcos. E Lucas também, que falam na família de Jesus e nos irmãos de Jesus. Ok, queridos? Então, tudo isso que eu estou levantando para vocês são evidências históricas de que Jesus realmente existiu. Mas os miticistas, eles vão dar um outro sentido para a palavra irmãos. Eles vão dizer, não, não, os irmãos do Senhor aqui são irmãos na fé. Negativo. Eles não têm como provar isso. Negativo. Se perguntar, querido, me diga uma coisa, os irmãos do Senhor que são na fé, por quê? Pergunta aqui, há evidências na Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada mostra que Jesus tinha irmãos ou não mostra? Eles são obrigados a admitir, mostra. Não adianta correr, mostra. Mateus 13, versículos 55 e 56, e Marcos 6,3 diz que Cristo tinha irmãos, 4 irmãos, e tinha irmãs. Isso os miticistas têm que engolir seco. Eles não podem refutar isso. Como eles não podem refutar, então eles vão apelar ao quê? Eles vão dizer, não, mas os irmãos aqui, bem como o Tiago, irmão do Senhor, lá é irmão na fé. Negativo. Basta perguntar, Jesus entre os seus irmãos, ele tinha um irmão chamado Tiago? Tinha. Pronto. E agora perguntamos o seguinte, quando Paulo falou que Cristo tinha irmãos do Senhor aqui, quando ele fala nos irmãos do Senhor, só perguntar, Jesus ele tinha mais de um irmão? Tinha. Mateus 13, 55, 56 e Marcos 6, 3 mostra que Cristo tinha irmãos no plural e irmãs no plural. Ele tinha 4 irmãos e não sei quantas irmãs, mas ele tinha irmãs, ok? Então, isto é fato. Isso que eu estou levantando para os senhores é um argumento de cunho histórico. Eu quero lhe dizer que o que eu estou levantando aqui para você, meu irmão, eu estou lhe ensinando como você defender a sua fé, a nossa fé. Quando um ateu, um crítico, um miticista vir levantar estes argumentos para você, você que já está assistindo meu vídeo, lance esse contra-argumento a eles. Esses argumentos que eu estou levantando aqui não são apenas argumentos baseados na fé, não. Aqui é história. Aqui são argumentos históricos. Isso aqui é argumentos levantados por todo historicista, por todo historiador honesto, querido.
Eu quero lhe dizer que se você for conversar com um historiador e pedir, rapaz, me interpreta aqui a Bíblia Sagrada do ponto de vista histórico, essas passagens que eu li. Gálatas 1, 19, 1 Coríntios 9, 5. Historicamente falando, nós podemos provar que Jesus existiu? Podemos. Por quê? Porque essas pessoas aqui, os irmãos do Senhor, historicamente falando, eles existiram. Tiago, historicamente falando, ele existiu. E se Tiago, historicamente falando, existiu e Paulo conheceu Tiago e os irmãos do Senhor, ele conheceu, e se historicamente os irmãos de Cristo existiram e eles estão associados a Cristo, então por que que somente Jesus não existiu? Ora, se Jesus Cristo é uma fábula, é uma lenda, então os irmãos de Jesus também devem ser fábulas, devem ser lenda, e o apóstolo Paulo também deve ser fábula, deve ser lenda. Só tem que os miticistas, eles admitem a historicidade de Paulo. Logo, se Paulo é um ser histórico, os irmãos do Senhor também são seres históricos, e os próprios miticistas admitem. Então, se Paulo é um ser histórico, e escreveu sobre personagens históricos, sobre os irmãos do Senhor, sobre Tiago, irmão do Senhor, por que então que vamos admitir que os irmãos de Cristo são históricos? Paulo existiu, e por que que quando parte para Cristo é uma lenda? Ora, meus queridos, isto é um argumento discrepante, sem substância. Dizer que Cristo não existiu é intelectualmente desonesto. Dizer que Cristo não existiu, você está ignorando fatos históricos a partir da Bíblia Sagrada. Isso sem falar das outras referências a Cristo em livros fora da Bíblia. Por exemplo, eu vou trazer aqui para você aqui um outro texto. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, antes que eu esqueça, vou aqui para 1 Coríntios 15, 7. Ó, o que que diz aqui? Ó. Vamos ler mais isso aqui. Ó. 1 Coríntios 15, 7. Ó, o que que diz aqui? Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Eu vou ler bem aqui, vamos ver aqui, para você entender o que que Paulo está dizendo aqui. Ó. Eu passarei para vocês, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Os miticistas, eles acreditam que Cefas existiu. E mesmo que eles não acreditem, é problema deles. E apareceu a Cefas. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Foi visto por mais de 500 irmãos. Eu pergunto, a palavra irmãos aqui, queridos, a palavra irmãos aqui, adelphoi, que está dizendo, Paulo está dizendo, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. Esses 500 irmãos, a palavra irmãos aqui, são irmãos na fé? Não, aqui, pronto, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. Claro, sim, eu quero corrigir aqui. Irmãos aqui, sim, é irmãos na fé. Que não está dizendo que esses irmãos aqui eram todos irmãos de Cristo na carne, mas está dizendo que Paulo está dizendo o seguinte, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, ou seja, o que ele está dizendo é que Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, discípulos. Então aqui são irmãos no sentido de discípulos, irmãos na fé, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aqui é o testemunho de Paulo. E Paulo prossegue, depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Está bem aqui, mais uma vez Paulo faz uma referência a Tiago. Quem é o Tiago aqui em questão? Vou fazer mais uma vez a leitura. Depois foi visto por Tiago, mais tarde. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Quem é o Tiago aqui que Paulo está se referindo? É o mesmo Tiago que ele fala em Gálatas 1,19. Tiago, o irmão do Senhor. Todos esses textos que eu estou lendo para você aqui, eles são bases históricas. Ok? São bases históricas. Eu não estou aqui fazendo um vídeo apenas com base na minha fé, não. O argumento que eu estou levantando aqui contra os miticistas são argumentos históricos.
qualquer um historiador, e aqui eu quero dizer que eu sou formado em história, tá bom? Então, esses são os argumentos que nós, historiadores, usamos. Os argumentos que eu estou trazendo aqui são fundamentados na história. Ok? Fundamentados na história, querido. Sim, como eu ia falar o seguinte. Já que eu trouxe você para a Bíblia Sagrada, eu comecei a mostrar para você argumentos históricos e plausíveis com base na Bíblia Sagrada. Todas essas passagens aqui provam o quê? Que Jesus existiu. Por quê? Porque se Paulo fala nos irmãos do Senhor, e historicamente nós podemos provar que realmente existiram esses irmãos do Senhor, e historicamente existiu um personagem chamado Tiago, um discípulo. E aí quando você vai para o Novo Testamento, Mateus e Marcos, você descobre que Jesus tinha irmãos, e entre os irmãos de Cristo tinha um irmão chamado Tiago. Tudo está casando, meu irmão. Jesus tinha irmãos e irmãs, e entre os irmãos tinha um irmão chamado Tiago. E Paulo fala exatamente no Tiago, irmão do Senhor. Então, por que negar que irmão ali é irmão na carne? Mas os miticistas, eles negam. Por que que eles negam? Porque eles negam a historicidade de Jesus. Então, entenda isso. Por que que os miticistas negam que Tiago ali é irmão de fato de Cristo? Simples, meu irmão. Porque eles negam a existência de Jesus. É só por isso. Qual é a razão, o motivo, a base dos miticistas negarem que Tiago, em Gálatas 1,19, é irmão de fato de Jesus? Porque eles negam a existência de Jesus. É só por isso. Como eles negam a existência de Jesus, mas não negam a existência de Tiago, o que é que eles vão dizer? Não, Tiago é um ser histórico, Jesus não, é um ser mitológico. Mas o que é que eles vão fazer? Eles vão dar um outro sentido para a palavra irmão, adelphos. Vão dizer, não, aí é um irmão na fé. O que eu já mostrei para vocês, estou mostrando com versículos bíblicos e com um raciocínio totalmente histórico. Historicamente, os meus argumentos eles são plausíveis. Ok? Então, estou mostrando que Jesus é um ser histórico e que realmente Jesus Cristo existiu. Agora vamos um pouquinho fora da Bíblia. Vamos aqui para Flávio Joséfos, obra Antiguidades. Eu estou aqui no livro 20, capítulo 9, parágrafo 1. Olha o que Joséfo diz. Ó. Festo agora estava morto e Albino estava na estrada. Então ele reuniu o sinédrio de juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, que se chamava Cristo, cujo nome era Tiago. Eu fiz um vídeo, eu gostaria que você consultasse o meu vídeo anterior, se você ainda não assistiu, porque eu não vou desenvolver todos os argumentos aqui sobre essa passagem de Flávio Joséfo, onde eu desenvolvi no vídeo, que levou quase que 50 minutos, certo? Tá bom? Mas eu quero dizer o seguinte, a citação que Joséfo aqui faz é de fato de Jesus, mas os miticistas eles vão dizer, não, Jesus aí é um Jesus sumo sacerdote. Olha o argumento falacioso deles. O Jesus aí é um Jesus sumo sacerdote. Aí quando você vai dizer, não, mas aí está dizendo que Jesus chamado Cristo. Aí vai dizer, não, a palavra Cristo no hebraico significa Machia, que no grego significa Christos, que significa ungido. E os sacerdotes, eles eram chamados de ungidos, eles eram ungidos. Então, o sentido aí é que José está dizendo que Jesus era um sumo sacerdote. Daí, ele dizer Jesus chamado Cristo. Esse é um argumento falacioso, ok? Eu mostrei ontem no vídeo, com várias provas, certo? Que esta palavra, chamado, que eu esqueci agora o termo que eu usei, não vou pegar, está um pouco distante aqui, mas você pode ver no meu outro vídeo lá. Essa palavra, chamado, que eu não recordo agora, certo? Mas no grego, esta palavra, quando José diz chamado Cristo, chamado aí é um cognome. É um segundo nome. Quando ele diz bem aqui assim, ó. Vamos lá. O irmão de Jesus, que se chamava Cristo, cujo nome era Tiago, quando ele diz, ó, o irmão de Jesus, que se chamava Cristo, a palavra grega para chamado nós podemos traduzir também assim, ó, o irmão de Jesus,
que se cognominava, ou que tinha por segundo nome Cristo. Então, Cristo aqui é um segundo nome. Cristo é um substantivo próprio. Cristo aqui é um nome próprio, é um segundo nome. É o segundo nome do nosso Salvador. O primeiro é Jesus e o segundo é Cristo. Por isso ele diz, Jesus que se chamava Cristo. Então, o que José está dizendo aqui, meu irmão? É que ele está identificando aqui Tiago com um irmão mais famoso dele. Qual é o irmão mais famoso de Tiago? Era Jesus, por isso ele diz assim, ó, Tiago, o irmão de Jesus chamado Cristo. Aqui não se trata de um Jesus sumo sacerdote. É bem verdade que a palavra Jesus, conforme eles dizem, era muito comum, sim, e não negamos, mas aqui não se trata de um Jesus sumo sacerdote, não. Aqui é de fato o Jesus da Bíblia Sagrada que Joséfo faz referência, ok? Aqui não se trata, por exemplo, aqui, esse Jesus aqui, chamado Cristo, é de fato o Jesus Cristo da Bíblia, e não um Jesus sumo sacerdote, conforme os miticistas querem. Ó, nós temos aqui um Jesus também chamado sumo sacerdote, ou um Jesus sumo sacerdote. Vamos aqui, ó, lá no final do parágrafo 2, ó, que diz aqui, ó, o rei Agripa tomou dele o sumo sacerdócio quando ele tinha governado apenas 3 meses e fez de Jesus, o filho de Daneus, o sumo sacerdote. O que eu quero dizer para você? Jesus Cristo aqui é uma pessoa e Jesus, o sumo sacerdote, filho de Daneus, é outra pessoa. Nós não podemos de forma nenhuma confundir. E o texto não leva-nos a esse sentido de confundir Jesus Cristo com Jesus, o sacerdote filho de Daneus. Nada tem a ver. Isso aí é uma invenção dos miticistas. Por que que eles trazem estes argumentos? Porque eles negam a historicidade de Jesus. Ora, se eles negam a historicidade de Jesus, eles vão negar tudo que serve de base para consubstanciar a historicidade de Jesus. Eles vão negar. Quando eles chegam lá em Joséfo, que Joséfo diz, Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, qual é a desculpa que eles vão dar? Não, ali não é o Jesus da Bíblia. Ali é outro Jesus, ali é um Jesus sumo sacerdote, ali é Jesus filho de Daneus. Nada tem a ver, o texto não está dizendo isso, queridos. Ok? Então, queridos, este vídeo eu estou fazendo aqui exatamente para combater os miticistas, aqueles que levantam argumentos contra a historicidade de Jesus. Dizem que Jesus é um mito. Eles não têm como provar. Eles dizem que Jesus foi inventado por Roma. Eles não têm como provar. O que eles vão fazer? Eles não têm provas. O que eles vão fazer? Eles vão distorcer as passagens que eu li. Quando você chega em Flávio José e diz, mas Flávio José é que ele falou em Tiago, irmão de Jesus. E se Tiago é um ser histórico, então Jesus também é. Eles não vão negar em Flávio José, eles não vão negar. Só que o que eles vão fazer? Não, mas o Jesus ali é o Jesus filho de Daneus. É só ler mais na frente. Jesus, o sumo sacerdote, filho de Daneus. Isso é desdobro, é distorção. O fragmento de Joséfo não diz isso. Mas por que eles dizem? Porque eles negam a Jesus. E quando você chega lá nas passagens do Novo Testamento, 1 Coríntios 9,5, que fala nos irmãos do Senhor, e em Gálatas 1,19, que fala no Tiago, irmão do Senhor, ele vai dizer, não, ali é irmão no sentido de fé. Não, ali é irmão no sentido de fé. Tiago existia, mas Tiago era irmão do Senhor, irmão na fé. Irmão na fé. Mas ele não prova a existência de Jesus. Tiago existia, mas Jesus não, Jesus é um mito. Irmão, prestai bem atenção, irmão. Eu estou fazendo este vídeo aqui para te ajudar, porque eu não sei se você já se deparou com este canal Teologia Reversa, de Antônio Miranda. Eu não sei. Mas se você já tiver se deparado, eu quero lhe dizer que esta refutação que eu estou fazendo aqui, de fato, ela derriba este argumento falacioso do herege Antônio Miranda. Então eu estou fazendo este vídeo para te preparar. Quando alguém questionar a tua fé, tenha base para defender a sua fé. Tenhamos base, meu irmão.
Nós temos que defender a fé, e não é com achismos. Não, nós temos que defender a nossa fé com evidências. Se eles levantam a história de forma distorcida contra nós, nós vamos trabalhar os mesmos textos dele. Como é que se combate a mentira? Se eles levantaram o texto Joséfo, onde é que eu vou trabalhar? É no mesmo texto. Se eles dão uma distorção na Gálatas 1,19, onde é que eu vou provar? É em Gálatas 1,19. No mesmo terreno que eles distorcem, você vai arar, você vai preparar todo o terreno, você vai mostrar. No mesmo terreno, no mesmo texto que eles distorcem, você tem que provar para eles que eles estão mentindo. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Eu creio que terminou, não tem mais isso. Era só isso mesmo, tá bom, queridos? Então, que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.